Estamos aqui na Vila Madalena para o Papo de Boqueiro número 17 com o Alessandro Comisso. Tudo bom, Alessandro? Tudo bem. Alessandro, fala um pouco como que você chegou na Boca Paulista. Olha, eu cheguei através da Paris Filmes, do meu tio, que era vice-presidente da Paris Filmes, pegar um emprego e acabei fazendo cinema. Meio por acaso, né? Depois fui ficando. Que é o Adoni Fragano, né? Adoni Fragano. E como que você começou a trabalhar na área de continuidade e assistência de direção? Foi uns poucos, eu fui aprendendo que no primeiro filme eu fui faz de tudo e comecei a fazer a continuidade. Como eu sabia do filme, cada plano do filme, o Odi me chamou para ser assistente de montagem. O Odi não ficava na montagem, né? Então precisava que alguém ficasse que conhecesse bem o filme. E eu fui ficando, fui aprendendo um monte de coisa. A montagem que te dá uma visão boa do filme, né? Você aprende mais na edição do filme do que no campo, às vezes. É, muito mais. E como que você iniciou essa parceria? Porque você trabalha com o Odi em 8 longas, 9 longas? Uns 7 longas, eu acho. Não, aí comecei com ele, ficamos amigos, e depois ele sempre me chamava, né? Acho que ele devia funcionar bem, resolvia os galhos, né? E como que era conviver com ele? Era difícil, mas era um cara legal. Mais difícil? Ele era difícil assim, ficava mais pensativo, mas falava pouco, ele era bem sarcástico, às vezes parecia que não tinha muita paciência para aguentar um garoto como eu, né? Ele era bem mais velho que você? Pô, muito mais velho. Ele era um velho, né? Carcomido, e pela idade dele era muito carcomido, muito detonado, né? Ele fumava muito, né? Nossa, fumava, não comia direito, não bebia. Andaram falando que o Odi bebia muito, não sei o que lá. O pessoal que entrevistou, que estava fazendo documentário, o pessoal de Santa Catarina sobre ele, comentaram comigo, ele andou bebendo muito. Eu falei, nunca vi o Odi beber, não era de beber. Só fumava bastante? Fumava bastante, bebia muito café. Café, ele gostava de café? Nossa. E o que você aprendeu com ele, assim, nos trabalhos, olha, na convivência? O Odi era aquela coisa, ele resolvia. Então, por exemplo, às vezes faltava tarde da noite, já a gente não tinha terminado de filmar, faltava 10 planos para acabar a sequência, ele resolvia num plano sequência só. Ele cortava, ele sabia resolver coisas, né? Isso foi muito bom. Isso aí foi uma das coisas boas. Resolver coisas, você tem que resolver. E ele ensinava isso, ele fazia, tá? Você aprendia, né? Convivência, né? Como que era a relação dele com o Davi Cardoso? Você deve ter acompanhado um pouco. Boa. Ele trabalhava muito pro Davi. O Davi gostava muito dele. O Davi cuidava dele, tinha uma proximidade. Tinha. O Davi curtiu o Odi, assim. Eu fui meio de agregado trabalhar com o Davi, né? Depois eu me dei bem com o Davi. Muito bem. E você tem alguma história curiosa, alguma história curta que você possa contar aqui sobre o Odi, da convivência sua, da direção dele? O Odi tem uma coisa, o Cláudio Portiola que me falou. Eles estavam filmando em Santa Catarina e o Odi falou: Cláudio, para montar essa grua aqui, quanto leva? Umas 2 horas. E para montar lá em cima da pedra? Umas 4 horas. Então monta lá em cima da pedra que eu vou descansar um pouco. Ele era um cara meio, como vou dizer assim, relaxado para os filmes? Talvez ele pudesse se empenhar mais, ele poderia ter tido resultados melhores? Ele conhecia cinema, ele podia fazer as coisas um pouco melhores. Ele fazia uns planos muito matados, sabe? E deixava, vai que vai, indicou tal fulano para trabalhar, uma atriz no filme para trabalhar, ele tudo bem, mesmo que a pessoa fosse canastrona, indicou, deixa. Ele concordava, não tinha... E era uma calamidade, né? Tinha tanto... Meu Deus do céu. E talvez ele funcionasse melhor como roteirista do que como diretor? Sim. Ele escrevia bem o roteiro, as histórias dele, meio defasadas em termos de história, meio caritonas, né? Os diálogos dele, as gírias que ele colocava, assim, falava, isso daí é coisa já da década de 50, né? Mas ele tinha uma estrutura de roteiro, era um dos poucos caras letrados na boca, né? Que sabia o que estava, sabia escrever, né? Sabia ler e escrever, né? E pelo menos ele fazia um roteiro com uma estrutura da dramaturgia
uma história, ele sabia contar uma história. Né? A gente questiona se era legal ou não, mas era profissional. E dos filmes que você trabalhou dele, qual que você acha que o resultado ficou melhor? O que você acha que ficou Eu mais acho legal? Dama da Zona ficou legal. Uma comédia? É, uma comédia passada em Curtiço e tal, acho que Dama da Zona ficou em todos melhor. E por incrível que pareça, um filme meio picaretagem chamado Terapia do Sexo. Ficou legal. Que era meio documentário, foi liso, foi uma beleza. Você trabalhou num outro filme clássico da Boca, que é o Ninfas Diabólicas do John Doe. Fala um pouco desse trabalho. Olha, o filme era o seguinte, era para ser duas histórias, aí espichou tanto a primeira que não coube a segunda. Espichou em termos de tempo de material filmado, né? Depois editado, daria um longa-metragem. E em 5 semanas de filmagem, em vez de fazer duas histórias, fez uma. Não tinha mais dinheiro para fazer a segunda. E você trabalhou também no Inseto do Amor do Fauzi, né? É, foi muito legal esse filme. Como que foi? Como que era trabalhar com o Fauzi? Foi o Fauzi sabia valorizar o profissional e sabia o papel de cada um dentro do cinema. O Fauzi era um diretor de cinema bem profissional. Pode questionar o conteúdo dos filmes dele, mas ele fazendo aquilo, ele sabia fazer muito bem. Era um cara exigente, sabia o que estava fazendo. Bom diretor, dos poucos que a gente coloca o Fauzi, o Carlão sabia também. O Jean sabia. Um dos poucos diretores ali na Boca Daquela turma. Né? E dos filmes que você trabalhou como técnico, qual que você acha que ficou melhor? Independente do diretor, qual que você mais gostou de ter trabalhado? Olha, cada filme era diferente do outro. Né? Você tinha um filme muito técnico, outro filme muito Você tinha que ter um pouco de malandragem, jogo de cintura para resolver problemas. Que era um filme que você desempenhava mais, não tanto em cinema, como linguagem de cinema, mas como um gerenciador de problemas ali. Né? E era variado, você não posso dizer. Tinha filmes que você não gostava, mas em outros filmes eu não gostava, não tinha que trabalhar em produção. Às vezes era obrigado, não tinha filme, precisava trabalhar. Aí tinha que fazer produção, odiava. Né? E por que você se afastou do cinema da Boca com isso? Porque, olha, primeiro eu queria dar um rumo na minha vida, né? E começou o pornô. Pornô realmente em 80, aí começou, eu não ia ter espaço. Já estava na fase de virar diretor, mas virar diretor no quê? De pornô? Porque as pornochanchadas que se faziam, com o advento do pornô, elas perderam interesse. Por que o cara ia querer ver um peitinho de fora, uma bunda, se já tinha um sexo explícito ali? Então perdeu um pouco do interesse. E as histórias, aí você vê como era frágil, as histórias não seguravam. Né? Não tinha um filme de gênero, não, era o único gênero, era a mesma coisa, não tinha uma, sabe? E lógico, aí você vê tentava muito concorrer com o cinemão americano, né? O Tony fazia aqueles faroestes dele, aquelas coisas de carro explodindo, né? Mas era aquela coisa falsa, né? O cara levava um tiro e pulava, o baleado pulava, né? Isso lembra até no filme do Canudos, né? Que os soldados atiravam, os canudenses ali no alto dos... Cada vez que tomava um tiro, pulava, né? Quer dizer, era um cinema assim tosco, né? Mas era um cinema tosco, mas representava o Brasil, era a cara do brasileiro, por isso que tinha sucesso. O brasileiro era tosco, tinha a estética do brasileiro, que era aquela coisa cafona, mal resolvida, você vê as pessoas como eram, você vê as fotos antigas, você fala, meu Deus, como é que as pessoas... E cheio de preconceito, né? Eles eram reacionários, né? Preconceituosos contra o homossexualismo, mulher que dava era puta, então eles colocavam todas aquelas coisas, mas era o que o povo pensava, por isso que os filmes faziam sucesso. E davam dinheiro, não só porque faziam sucesso de bilheteria, porque eram muito baratos. Era um anti-esquema de cinema, ele pegou o cinema da Boca, pornochanchada, pegou um pouco daquela concepção do cinema novo, cinema porco, sujo, feito umas conchas. Com baixo orçamento e vamos lá que vamos, todo mundo, não sei o que lá, e fazia aquelas coisas absurdas, sem estrutura de roteiro, sem nada. E a Boca pegou isso daí. Pegou e fez filme.
Olha, hoje a equipe de cinema são 50 caras, 40, 50 caras. Na época eram 8 caras. Era numa Kombi, né, começo? Uma Kombi, cabia equipamento, equipe e elenco. E olha lá. E foi o filme de Sex Pistols que acabou com a boca, começo, você acredita? Ele foi vamos dizer, a gota d'água, porque a questão é o seguinte, não ia perdurar, a falta de talento ali era total, as histórias já cansou, teve seu ciclo. E o explícito veio e acabou, porque todo mundo aderiu ao explícito e os diretores assim famosos tal, aderiram ao explícito, tanto que quem fazia cinema com uma consequência, vai dizer, o Carlão fazia uma outra linha de filmes, o Cury e tal, andaram num período bem ruim depois do explícito. E o que a boca significou na sua vida, na sua trajetória? Olha, foi legal, mas é aquela coisa do momento, né? Então você, vamos dizer que a boca foi um ginásio. Depois você faz o colegial e a faculdade, você já não quer saber mais. Então essa coisa de ressurgir, a boca ressurgiria do quê? Ressurgiria do quê? Faria que tipo de filmes? Quem faria? Como? Financiamento? Como é estrutura de montar uma estrutura de cinema? Quer dizer, aquilo aconteceu e foi embora. Né? Hoje não teria mais sentido, né? E muito chama a boca de boca do lixo, isso te incomoda? Não, porque era a boca do lixo mesmo. Era um lugar de bandido, de prostituta, e era a boca do lixo. E era a boca, e era na boca, porque boca de cinema, a boca antes, era na 7 de abril. Costa do Sol. Né? Então era a boca de cinema, aí foi pra boca do lixo, boca de cinema. Não incomodava, não. Na época não incomodava, nem hoje. Entendi, comissão, era mais ou menos isso. Eu agradeço você, viu? Tá bom.